Saudações, Namaskar. Damos início à nossa prática, fechando os olhos e colocando o corpo alinhado, de forma que possamos sentir essa estabilidade acontecendo junto com o conforto. Esse binômio que é imprescindível à nossa prática. Aqui nós vamos afrouxar as tensões, vamos reconhecer que áreas do corpo precisam se empenhar mais na sustentação da postura e que áreas podem estar relaxadas. Então nós vamos mentalmente passear pelo corpo, verificando a possibilidade de maior relaxamento, sem perder o alinhamento da sua coluna, sem perder esse estado de presença, aquilo que pesa pode pesar. Nós não vamos ficar resistindo. Então, solta o peso, sente o peso e ao mesmo tempo vamos sentir aquilo que se eleva. Todo o aspecto da respiração que faz com que o prana se movimente para cima, uma leve contração na região abdominal, que também impulsiona a energia vital lá para o alto. A atenção mental é um fator que é bastante sutil e, portanto, leve. Então, tudo que é leve se eleva, tudo que é pesado pesa, e assim nós equilibramos essas duas forças. Perceba como você se sente agora. Sinta o fluxo natural da respiração, o ar que está entrando, o ar que está saindo. E então, nós vamos realizar um exercício respiratório, um pranayama, junto com movimentos da nossa cabeça, principalmente, e algumas travas que são muito importantes no yoga. Então nós vamos começar todos esvaziando os pulmões, solta o ar, esvazia bem, leva o umbigo lá para dentro, esvaziando completamente os pulmões, empurrando o abdômen para dentro. Nós pressionamos os pulmões para que eles soltem todo o ar. E aqui nós vamos, na inspiração, levar a cabeça para trás. Os olhos abertos focam o ponto entre as sobrancelhas e nós vamos colocar a ponta da língua no céu da boca e ficar um pouquinho aqui com os pulmões cheios. E então relaxe, vá soltando o ar, descendo a cabeça, os olhos fechados agora. Aproxime ao máximo o queixo do peito e contraia novamente o abdômen, levando o umbigo lá para dentro, contrai os esfíncteres do ânus e da uretra, realizando também essa trava importante. Fique
com os pulmões vazios. E assim nós vamos seguir. Inspirando, levamos a cabeça para trás, abrindo os olhos, focamos o ponto entre as sobrancelhas, levamos a ponta da língua no céu da boca, pulmões cheios, sustentando assim Drikstiri Mudra, né, os olhos voltados para esse ponto, e a ponta da língua no céu da boca, Diva Bandha. Então, sustentando aqui. Depois, expirando, nós vamos levar o queixo no peito, essa trava é chamada Jalandhara Bandha. Vamos contrair a região abdominal, Uddiyana Bandha, e vamos contrair os esfíncteres Mula Bandha. Cada um no seu ritmo, acompanhando com toda a atenção cada momento. Vamos repetir só mais uma vez, sem pressa. Ao finalizar, deixamos então a respiração livre, trazendo a cabeça de volta para o centro. Perceba como você se sente. Leve a atenção para as suas mãos e faça movimentos de abrir e fechar as mãos. Então, aqui trazendo bastante o nosso sentimento de reconhecimento e gratidão pelas nossas mãos, por tudo que elas possibilitam, né, no nosso dia a dia, nas nossas vidas, tanto as ações mais corriqueiras quanto aquelas mais elaboradas. E agora relaxamos as mãos, vamos chacoalhá-las um pouquinho, sentindo a região dos pulsos bem solta, aquecendo bem. Chacoalhe para frente e para trás. E relaxe, vamos soltar as pernas à frente do corpo, apoiando as mãos no chão,
atrás do quadril. Relaxe, balance as suas pernas. Sustente aqui o peso do tronco, cuidado para não despencar o peso sobre as mãos. Até mesmo você pode fazer um teste, né? Você pode tirar um pouquinho as mãos e a postura segue, ela continua. Então esse é mais um apoio para dar um conforto a mais, mas não, ele não está segurando o peso. Chacoalhe, relaxe bem toda a musculatura das coxas, solte as panturrilhas. Vamos dar atenção para os nossos pés, solte o ar e no momento da inspiração puxe as pontas dos pés na sua direção e soltando o ar pela boca, num sussurro, vamos esticar. Inspira, puxa para você. Expira, estica lá na frente, aquecendo os pés, se libertando de qualquer carga a mais, qualquer tensão. Então, quando a gente sussurra, a gente está limpando, né, o nosso campo energético daquilo que pode sobrecarregá-lo. Só mais uma vez. Vamos então circular os pés. Imagine que você tem tinta nas pontas dos dedos, desenhe círculos bem amplos e perceba como dessa forma todas as articulações precisam participar. Gira para um lado, agora vamos para o outro lado, a mesma coisa, círculos bem amplos. Esses movimentos e posturas que nós fazemos no início da nossa prática são conhecidos como Pavana Muttasanas, os liberadores dos ventos. Relaxe bem. Então aqui nós vamos apoiar os pés no chão, trazer o quadril para perto dos pés e descer as costas lá no chão. Hoje a gente vai fazer uma prática bastante voltada para a nossa coluna. Então, especialmente a região lombar, mas não apenas a região lombar, porque a coluna é uma coisa íntegra. Então, quando nós trabalhamos qualquer área da coluna, estamos favorecendo as demais. Então, aqui vamos deixar as mãos relaxadas no chão, os braços relaxados, os pés bem apoiados, e nós vamos fazer um movimento bem sutil de aquecimento que é assim. Soltando o ar, nós vamos afundar o abdômen e recolher a região pubiana, recolher a pelvis, o períneo, como se nós quiséssemos tirar o quadril do chão, mas sem tirar. Então a gente vai só contrair um pouquinho a musculatura dos glúteos e recolher, prender tudo aqui, afunda o ventre, cola a região lombar lá no chão. Depois nós vamos fazer o extremo oposto. Nós vamos inspirar, vamos levar a região pubiana lá para frente e deixar que a curvatura lombar se intensifique um pouquinho. Então a gente expande o abdômen e abre essa curva. Né? O espaço aqui entre a coluna lombar e o chão aumenta. Não é só isso. Solta o ar, afunda o ventre, cola a lombar no chão, recolhe a pubis, recolhe o períneo, contrai os esfíncteres. Fica um pouquinho. Depois, inspirando, faz o contrário. Leva a pubis lá na frente, expande o ventre e deixa que a curvatura aumente. Aqui. O tempo todo nós estamos mantendo a região da nuca próxima ao chão, mas todo o corpo está relaxado para estar disponível para esses movimentos, para essas duas posturas que se formam ao final.
Vamos repetir só mais uma vez. Mantenha a sua atenção aqui presente. E ao finalizar, vamos só relaxar e perceber, mantenha os pés apoiados no chão, vamos apenas afastá-los um pouquinho mais e aproximar os joelhos no centro. Aqui, essa postura, que pode parecer uma postura meio esquisita, né? Porque em geral a gente procura não fazer esse movimento, né, de juntar os joelhos e separar os pés. Tem até uma coisa muito forte sobre isso em relação às crianças, né? Crianças que sentam em W, né? Que é fazer esse movimento, esse desenho com as pernas, que isso seria muito prejudicial. Eu acho que tudo depende das compensações. Nós vamos compensar daqui a pouco, então não precisam se preocupar. O que a gente está fazendo aqui é abrir a musculatura pélvica posterior. Então, olha lá para trás na região do quadril, região lombar. Porque os joelhos se juntam na frente, ela se abre lá atrás. E aí nós fazemos o contrário, vamos juntar as plantas dos pés. Então, a região anterior do quadril se abre e lá atrás se fecha, assim a gente compensa. Respire. Aqui nós temos, né, o desafio de deixar a força da gravidade levar os joelhos para baixo, soltar as virilhas. Então, às vezes a gente resiste, mas vai trabalhando junto com a sua respiração. Respira profundamente e solta. Deixa os joelhos pesarem. E então, inspirando, aproxima de novo as pernas. E aqui nós vamos colocar as mãos debaixo da cabeça ou debaixo da nuca, como ficar mais confortável, né? Eu gosto de colocar assim, debaixo da cabeça, fazendo um travesseirinho, né? Entrelaçando os dedos. Mas cada um deve seguir aquilo que é mais confortável. Vamos fazer uma inspiração profunda, mantenha as pernas unidas e dobradas. E ao expirar, bem devagar, vá levando as pernas para o lado esquerdo. Devagarzinho, vai soltando na lateral, mantenha o peito aberto, procura manter os braços no chão. Solta, respeitando os seus limites. E aqui nós observamos essa torção da coluna. E nós vamos fazer o seguinte, mantendo essa torção, vamos aproximar um pouquinho mais os joelhos do cotovelo esquerdo. Então, devagarzinho, lá pelo chão você vai encolhendo um pouquinho mais as suas pernas, ampliando aqui o alongamento na região lombar e na lateral. Respire, respeitando sempre seus limites. Mantenha a atenção presente e localize as áreas sensíveis do corpo. Respire com a atenção nessas áreas. E então, bem devagar, numa próxima inspiração, nós vamos desfazer a postura. Então, vai voltando devagar as pernas, apoie os pés no chão, volta para o centro, encaixe o seu quadril, alinhando novamente a sua coluna, ajeite as costas lá no chão, os braços, a cabeça. Vamos agora para o outro lado, faça uma inspiração primeiro. E ao expirar, nós vamos para o lado direito. Mesma coisa, vai descendo devagar as pernas, primeiro buscando, né, ceder à força da gravidade aqui,
até onde for possível. Depois, mantendo as pernas na lateral, nós encolhemos um pouquinho, puxando os joelhos na direção do cotovelo direito. Respire profundamente. Vá liberando tensões. Bem devagar, numa próxima inspiração, bem lentamente vamos voltando aqui para o centro. Apoie os seus pés no chão, encaixe o seu quadril e aqui nós vamos encolher as pernas, abraçar os joelhos. Respire, relaxe os ombros, solte o peso dos braços. Então, as suas mãos entrelaçadas em volta das pernas são a sua sustentação aí, né, da postura dos braços. E aí, quando você relaxa os braços, a força da gravidade faz as mãos pesarem sobre as pernas. Com isso, você aproxima mais as pernas do tronco. E com isso, nós alongamos mais a coluna. Respire. Veja como a força da gravidade tem um papel fundamental na nossa prática. E aqui nós vamos fazer uma inspiração bem profunda e no momento de soltar o ar, vamos levantar a cabeça aproximando bem o queixo do peito e ficar com os pulmões vazios. Traz também os joelhos na direção da cabeça. Encolha o corpo, solte todo o ar. Inspirando, voltamos a cabeça para o chão. E de novo, solta o ar, encolhe, deixa o corpo virar uma bolinha. Inspira, desce a cabeça. Só mais uma vez. Ao finalizar, relaxando bem a cabeça, balance-a para um lado e para o outro. Solte bem o pescoço, não deixe ficar nenhuma tensão. Respire. Então traga a cabeça de volta para o centro. Vamos novamente apoiar os pés no chão. Relaxe os braços, solte as pernas. Deixe que todo o seu corpo relaxe lá no chão. Respire, observe as sensações. Então nós estivemos aqui mobilizando bastante a coluna, mas de uma forma tranquila, de uma forma suave. Torcemos, alongamos para ambos os lados. Vamos agora compensar um pouquinho as últimas posturas que nós fizemos, virando o corpo de barriga para baixo. Então, devagarzinho, a gente vai virar, colocar o corpo de bruços e aqui buscar o máximo do alinhamento do corpo, alinhamento da sua coluna. E nós vamos deixar a testa apoiada sobre as mãos. Então, deixa os ombros relaxados, solta o peso da cabeça, relaxe bem, mantenha as pernas bem próximas uma da outra. E nós vamos fazer um movimento aqui de contração da musculatura dos glúteos, pressionando a região pubiana contra o chão. Contrai, pressiona bem. E agora você vai, na próxima inspiração,
elevar um pouquinho a sua perna esquerda esticada. Mantenha a contração, respire. Não é necessário levantar muito a perna, é só um pouquinho. Depois solta o ar, desce, mantém sempre a contração dos glúteos, essa pressão da pubis contra o chão. Inspira e eleva a perna direita, só um pouquinho. Expira, relaxa. Vamos repetir com a perna esquerda. Inspira, contrai os glúteos, pressiona a pubis lá no chão, volta devagar. Só mais uma vez com a perna direita. Inspira, eleva um pouquinho do chão, esticada. Expira, volta. Vire a cabeça de lado, separe as pernas, relaxe o corpo, solte os braços nas laterais, respire. Nós vamos agora virar novamente o rosto para frente, colocar os antebraços apoiados no chão, aproxime novamente as suas pernas. Veja então essa possibilidade de apoiar os cotovelos no chão, seguindo a mesma linha dos seus ombros. Deixa as palmas das mãos viradas para baixo. Então aqui nós vamos novamente realizar aquela contração na musculatura dos glúteos. E nós vamos fazer movimentos apenas com a cabeça, mantendo sempre essa contração. Isso vai fortalecer a musculatura lombar. Então, solte o ar, relaxe a cabeça lá para baixo. Inspirando, eleve a cabeça, eleve bem o queixo. De novo, os olhos abertos, só que agora eles vão olhar lá para cima. O ponto mais alto que você enxerga nessa parede à sua frente ou mesmo no teto. Depois expire, traga o queixo no peito. Inspire, eleva a cabeça. Expira, desce. O tempo todo os glúteos estão contraídos, a pubis está lá no chão. Com isso, vejam que nós estamos movimentando apenas a região cervical, mas toda a coluna está recebendo os benefícios desse movimento. Vamos repetir uma última vez. Se você sentir que é possível, se está tudo bem aí com a sua coluna, você pode apoiar as mãos no chão e erguer um pouquinho o peito. Mas só faça isso se você se sentir confortável, senão mantenha os cotovelos no chão. Ombros para baixo, queixo para cima. Aqui respire, sustente um pouquinho a postura. Mesmo que você não estique totalmente os braços, não tem problema. O importante é manter o quadril no chão, cabeça lá para o alto, ombros para baixo. E então relaxe, vamos de novo descansar, vira a cabeça de lado, solta os braços e as pernas, respire. Nós vamos compensar um pouquinho, apoiando novamente os cotovelos e agora também os joelhos no chão. E vamos levar o quadril lá para trás, para junto dos pés. Aqui, se você tem um bom alongamento, vai ser mais confortável ficar
com as pernas unidas. Mas, se não, você pode separar um pouquinho as suas coxas para encaixar melhor o quadril na posição. Nós vamos buscar esticar os braços lá na frente, puxando os dedos das mãos na direção contrária ao quadril. A testa vai apoiada no chão, vamos respirar, alongando toda a musculatura dorsal. Contemple as sensações que vão se manifestando aqui. Vá respirando profundamente nas áreas mais sensíveis. E então, nós vamos deixar a cabeça no chão, só que nós vamos fazer um movimento com a ajuda do apoio das mãos no chão, de levantar o quadril e rolar um pouquinho sobre a cabeça, de forma a ficar com o topo da cabeça apoiado no chão e não a testa. Então, você vai sentir esse apoio, mantenha as mãos no chão, sinta até onde você pode vir com o seu quadril à frente, alongando bem a região cervical. Se você sentir que essa postura é confortável, você pode relaxar os braços para trás. Respire. Bem devagarzinho, apoiando as mãos no chão, vamos desfazer a postura, sentando um pouquinho em Vajrasana, que é a postura do diamante. Então, nós nos sentamos sobre as pernas encolhidas. Descanse as mãos sobre as coxas, peito aberto, relaxe os seus ombros, observe-se. Contemple a sua respiração. Apoie as mãos no chão. Vamos assumir a postura sobre os 4 apoios. Então aqui, hoje que nós estamos dando uma atenção especial à coluna, não tem como não realizar os movimentos do gato. Eu particularmente acho que os movimentos do gato devem ser feitos todos os dias, para a saúde do nosso corpo como um todo, da nossa coluna, para a nossa saúde mental, né? Porque é uma postura que nos traz tanta flexibilidade, e eu sinto que muito do que nós precisamos mentalmente é de flexibilidade. Paciência, tolerância tem a ver, né, com flexibilidade. Então a gente vai alinhar as mãos aos ombros, os joelhos ao quadril, relaxar os pés lá atrás, soltar o ar relaxando a cabeça. Inspirando, elevamos a cabeça e as nádegas, erguendo ao máximo, empurre o chão, projete o quadril lá para o alto, projete o queixo lá para o alto, empurre bem o chão e fique um pouquinho na postura final. Depois nós vamos fazer o contrário. Vamos aproximar o queixo do peito e recolher as virilhas, a pelvis, tudo vem para dentro, empurra o chão, vai até o fim e fica. Inspira, expande o peito, a garganta, o abdômen, empurra o chão, vai até o fim, sustenta um pouquinho. Depois o contrário, expira, recolhe, tudo vem
para dentro, aí abre as costas ao máximo, empurrando bem o chão. Puxa o cóccix para dentro. Vai seguindo mais algumas vezes no seu ritmo, mantendo aqui toda a sua atenção. Vamos nos preparando para repetir uma última vez. E então, nós vamos manter a coluna mais relaxada, virar as pontas dos pés para dentro, as mãos bem apoiadas no chão. Vamos soltar o ar e no momento da inspiração, esticamos as pernas, alongando bem a parte de trás das pernas. E aí, quando solta o ar, traz a cabeça entre os braços, empurrando o chão com as mãos. Vamos aproximar os calcanhares do chão e vamos trazer a cabeça entre os braços, empurrando o chão, projetando o quadril de novo lá para o alto. Respire. Contemple as sensações que a postura traz. A postura do cachorro de boca para baixo, a do muca. Uma postura bastante conhecida também do yoga. Então, nós passamos pelos movimentos do gato, agora a postura do cachorro. Assim, vamos contemplando tudo que a criação, né, a divina criação tem para nos ensinar. Respire. E aí, vamos caminhar, aproximando os pés das mãos. Vamos deixar os pés separados, os joelhos levemente flexionados. E aqui, solta o peso do tronco lá para baixo, solta os braços, solta a cabeça, respire. Coloque os dedos das mãos debaixo dos dedos dos pés. Então, você vai pisar nas suas mãos, de pisar mesmo. Essa forma de fazer o alongamento é uma forma que respeita o limite de cada um. Então, aqui a gente está com os joelhos dobrados para conseguir pisar sobre as mãos. Cada um na sua possibilidade, dentro do seu limite, vai alongando um pouquinho mais as pernas até você sentir que chegou no ponto máximo. Não force. Respire. Vá sentindo esse alongamento, essa expansão de toda a musculatura posterior do seu corpo, desde os pés até os braços e as mãos. Vá sentindo toda essa expansão, respire. Aproxime, se possível, um pouquinho mais a testa dos joelhos. E então relaxe. Solte as mãos, flexione, né? Primeiro os joelhos, solte as suas mãos. E aqui vamos desenrolar bem devagarzinho, subindo, pés bem firmes lá no chão. É muito importante que nós possamos reconhecer as nossas raízes. Então, agora que nós ficamos por muito tempo com a cabeça lá para baixo, é normal sentir uma leve atordoação quando a gente sobe. Por isso que a gente sobe bem devagar,
a gente sobe respirando e fixando a atenção lá nas plantas dos pés, nós conseguimos estabelecer mais facilmente essa conexão, esse enraizamento com a terra. E aí a atordoação ela vai cedendo, pouco a pouco a gente vai se sentindo mais equilibrado. Respire, perceba-se. E aqui vamos aproximar as pernas, vamos tirar um pouquinho os dedos dos pés do chão. Então eleve os dedos dos pés e sinta esse apoio bem claro, o apoio dos calcanhares, obviamente, o osso abaixo do dedão e o osso abaixo do seu dedinho. Esses 3 ossos precisam estar apoiados no chão. E esse é o segredo para a gente manter um bom alinhamento. Desce os dedos agora. Perceba como os pés ficam mais abertos lá no chão. As plantas dos pés parece que se expandiram, estão, ocupando mais espaço. Isso é muito positivo. Agora vamos atentar para os nossos joelhos. Eles fazem um movimento sutil, como se quisessem olhar para fora. Quando os joelhos fazem isso, o quadril se encaixa, o abdômen se encaixa, a coluna se alinha. E aqui nós podemos ter a total clareza da importância do bom posicionamento dos nossos pés e dos nossos joelhos, para que todo o resto da edificação esteja bem. E se a gente parar para prestar atenção, essa altura é mais ou menos a altura de um bom alicerce, não é? Quando a gente vai construir a nossa casa, a gente tem que cavar o chão, lá no fundo, pelo menos uns 50, 60 centímetros, para fazer ali o baldrame ou o alicerce. Então, veja que interessante como a natureza é perfeita. No nosso corpo também. Nós precisamos estruturar os pés e os joelhos e todo o resto se alinha, se estrutura. Então preste mais atenção no seu dia a dia. Se você está lá, lavando uma louça, você está lá fazendo alguma coisa, como é que estão os meus pés? Como estão os meus joelhos? Sempre essa percepção deve ficar aí viva na sua mente. E você vai fazendo isso e você vai percebendo como o seu corpo fica mais alinhado, as suas dores diminuem, o seu corpo fica mais disponível, tá certo? Olha como o quadril, você movimenta os joelhos para fora, o quadril se encaixa, o abdômen se encaixa, naturalmente o peito se abre. Não sei se vocês conseguem perceber isso, para mim é bastante nítido. Os ombros até buscam um encaixe mais correto. Então aqui, os braços nas laterais, vamos puxar um pouquinho os dedos das mãos na direção do chão e aqui nós não somos mais qualquer edificação. Não é à toa que essa postura recebe o nome de postura da montanha, Tadasana. O que diferencia uma montanha de um monte? A montanha é reconhecida como tal porque ela continua crescendo. Assim somos nós, ou deveríamos ser. Nós devemos continuar sempre crescendo. Olha que bonito isso. Então, você busca, esse chão lá onde precisa ser buscado, nas suas raízes, nos seus alicerces. Você busca com os joelhos que representam a humildade, não é? Dobrar os joelhos não representa ser humilde, reconhecer que somos pequenos. Então, o que os joelhos fazem aqui? Eles olham para fora, ou seja, eles olham para os outros, eles olham para a necessidade dos demais, eles reconhecem, sabem ver o bem comum. Assim nasce a humildade. E aí todo mais se alinha. E os nossos ombros, que representam esse lugar da carga, da responsabilidade, eles aceitam essa responsabilidade, eles já se posicionam para baixo. Eu não preciso colocar nenhum peso, os meus ombros estão já na posição adequada
para aquilo que a vida quiser me trazer. E o restante para cima. Todo o resto vai para cima, se eleva, busca o céu, busca a luz. Contemple. Aqui vamos abrir um pouquinho os olhos e nós vamos fazer um exercício bastante simples, mas que ao mesmo tempo traz tantos benefícios profundos. É um exercício de equilíbrio que ao mesmo tempo trabalha sincronicidade, harmonia, valores tão importantes nas nossas vidas. Então vamos manter o olhar determinado num ponto à frente. Solta bem todo o ar, esvazia. E aí, inspirando, nós vamos abrindo os braços e subindo o corpo nas pontas dos pés. Vai enchendo os pulmões até o fim. Junta as mãos lá em cima, encerrando a inspiração. Ficando aqui com os pulmões cheios, o quadril bem encaixado e as pontas dos pés. Está lá só nos dedos o apoio. Quando a expiração começa, o movimento de regresso começa. Então vamos abrindo os braços, devolvendo devagarzinho as plantas dos pés para o chão, até encerrar, finalizando com o movimento de retorno completo. Então aqui é muito importante que o movimento dos braços e dos pés e da respiração aconteça bem juntinho, tudo muito coordenado. Então vamos de novo, solta o ar, inspirando começa, desenvolve tudo junto, distribui o movimento, distribui a inspiração para que tudo termine quando as mãos se juntam. Fica imóvel, sustentando os pulmões cheios. Chega a hora de expirar, tudo vai começar junto. Começa a soltar o ar, começa o movimento das mãos, dos braços e também dos pés, devagar. Tudo vai se movimentando igualmente, no mesmo ritmo. Quando termina, acabou o ar dentro dos pulmões. E assim vamos repetir algumas vezes com toda a atenção. Pense que, exercitando isso, você está exercitando a harmonia na sua vida. E nós, como entidades inteligentes que somos, essa inteligência é uma das maiores dádivas que Deus nos deu, nós não podemos desperdiçar a oportunidade de buscar a harmonia. Não devemos desejar nada menos do que a harmonia nas nossas vidas. Por quê? Desejar menos do que a harmonia. A harmonia é a base de tudo. Se existe harmonia, existe paz. Se existe harmonia, existe saúde. Se existe harmonia, existe energia abundante. Se existe harmonia, existe clareza, existe, portanto, compreensão, entendimento. Se existe harmonia, existe fraternidade. Nossa, tudo nasce dessa harmonia. Então, vamos regar a harmonia. Mais uma vez.
Ao finalizar, feche os seus olhos, perceba novamente aquele alinhamento com o qual nós começamos. Então, o tripé lá nos pés, as plantas dos pés inteiras, joelhos levemente olhando para fora, tudo se encaixa, ombros e dedos das mãos lá para baixo, topo da cabeça e a energia vital indo lá para cima. Respire, perceba-se agora. Já não é mais o mesmo você que estava lá atrás percebendo, porque a partir de cada experiência nós somos transformados naquilo que é a nossa manifestação. Então aqui a nossa manifestação já é outra, já cresceu, já se transformou. Relaxe o corpo, separe as pernas um pouquinho mais que a largura do seu quadril. E nesse dia que estamos trabalhando a coluna, estamos dando atenção, às diferentes partes que compõem a coluna. Vamos dar um pouquinho mais de atenção para o nosso quadril. Então flexione os seus joelhos e aqui vamos imaginar um pincel com uma tinta infinita lá no cóccix. E nós vamos desenhar círculos, mas nós não vamos nos preocupar se estamos fazendo uma espiral, cada círculo precisa ser maior que o anterior. Não, nós vamos nem ocupar nem preocupar, mas nós vamos nos dedicar a soltar o quadril. Então, isso é o que é o nosso foco agora. Então você vai relaxar joelhos, relaxar virilhas, deixar o corpo bem disponível e levar o máximo da sua atenção lá para o seu quadril. E através desses círculos você visualiza que você está liberando as tensões. Solta o ar pela boca. Esse é um ponto importante da gente aprender. Quando a gente tem uma tensão no corpo e a gente localiza essa tensão, a liberação dela acontece melhor se a gente solta o ar pela boca. E quando a gente relaxa a boca, relaxa o maxilar, a gente convida todo o corpo para relaxar, não é? Por isso que quando a gente dorme, normalmente a gente relaxa, a gente dorme com a boca aberta, às vezes a gente ronca por conta dessa posição relaxada da glote, né? Isso é bom. É claro que a pessoa que está dormindo do nosso lado não vai achar bom, né? Mas no sentido de relaxamento, né? Isso é positivo, o relaxamento é positivo. Então você vai soltando, localizando tensões e soltando o ar pela boca, liberando essas tensões. Se for preciso, separe mais os pés. Respire, solte. Bem devagarzinho, vamos nos preparar para inverter. Vamos girando para o outro lado. Soltando as tensões do quadril, relaxando toda a área. Leve a sua atenção bem lá para dentro dessas estruturas que formam a pelvis. Esses músculos, tendões, esses ligamentos. Imagine que você está levando para essa região uma água bem quentinha. Sabe quando a gente faz um banho de imersão, assim, numa água bem quentinha, e aí não tem escolha, o corpo tem que relaxar, inevitavelmente? Então, imagine isso. Soltando. E aí voltamos devagarzinho para o centro. E vamos chacoalhar um pouquinho os braços e as pernas. Solta bem. Antes da gente ir para a finalização,
Existe mais um exercício que eu sinto que é bem interessante para esse alongamento e soltura da coluna. Então a gente vai aproximar as pernas e aí, mantendo o olhar determinado num ponto, nós vamos encolher a perna esquerda, segura aqui o joelho e vai aproximando o joelho do peito, puxando os ombros e os cotovelos para trás. Fica um pouquinho, respira, depois solta e aí vai para o outro lado. Perna direita, puxa. Então aqui a gente não precisa ficar muito, né? É mais um exercício para liberar as tensões da região lombar. Então você pode ir fazendo alternado. Puxa, solta, puxa do outro lado, solta, vai soltando toda essa região. Então só mais uma vez com cada perna. Relaxa, de novo chacoalha bem. E aí, eu considero a postura, assim, por excelência, a postura para liberar tensões na região lombar. Só que, dependendo de como está, se existe uma dor, um desconforto, talvez não seja possível fazer a postura. Então, eu peço que cada um respeite os seus limites ao máximo. Se você não consegue fazer agora, outro dia você faz. Aí você pode se sentar para a nossa prática de meditação final. Se você consegue fazer, nós vamos fazer a postura de cócoras ou a postura da guirlanda. Deixe os pés separados na posição adequada para você conseguir encaixar o seu quadril entre as pernas quando você agacha. Então a gente sabe mais ou menos essa distância. Traga as palmas das mãos unidas à frente do peito. Faça uma inspiração profunda. E aí, soltando o ar devagarzinho, você vai flexionando, descendo. Respire, vá soltando. Você pode apoiar as mãos no chão para dar um suporte a mais. Você pode balançar um pouquinho o seu corpo para um lado e para o outro, bem devagarzinho, liberando um pouquinho mais as tensões. E aí, sentindo que o corpo está já bem relaxado, você encaixa o quadril no centro, peito aberto, e aqui podemos trazer, se possível, as palmas das mãos unidas à frente do peito. Fundamental aqui nessa postura, não jogar o peso para dentro, nem na borda interna dos pés, ou se você só consegue ficar com as pontas dos pés, não jogar o peso no dedão, distribui. Distribui, busca o centro dos pés para que os joelhos não vão para dentro, né? E aqui você vai relaxando. Então, nessa postura, nós temos um alongamento muito intenso das vértebras lombares. Uma forma de intensificar esse alongamento é colocar as mãos no chão e soltar o peso da cabeça. Solta como se você quisesse colocar o topo da cabeça no chão. Respire. Levante devagar a cabeça, abre o peito e aí apoiando as mãos no chão, vamos então sentar com a coluna alinhada, respeitando então aqui o seu alinhamento, buscando esse alinhamento de forma bastante consciente, lembrando que nós não devemos ficar fazendo um esforço muito intenso, não é isso.
Se é desconfortável colocar as pernas dessa maneira, encontre outra maneira. Se é melhor colocar uma almofada debaixo do quadril, coloque. O interessante é que você possa ter um autoconhecimento mais profundo. Nesse autoconhecimento existe autorrespeito. Então você se respeita e assim você se conhece. Quanto mais você se conhece, mais você se respeita. Relaxe, alinhe o tronco, respire. Perceba a sua respiração livre. E vá se encaminhando cada vez mais para o espaço mais silencioso que você encontra dentro de si mesmo. Imagine que a sua respiração é como um barco. A sua mente é o passageiro desse barco. Estas águas que parecem muitas vezes turbulentas, elas parecem assim porque a sua respiração fica agitada, o barco se agita, a mente agita o barco, o passageiro agita o barco e então as águas parecem ficar agitadas. Mas a natureza das águas é a natureza da consciência, pura vastidão, silenciosa, eternamente quieta. Então, reconhecendo isso, a mente diz para o barco: vamos nos aquietar. Só assim poderemos perceber a natureza silenciosa e quieta da consciência e nos fundir completamente. Então, pela quietude, encontra-se a quietude. O caminho é a meta revela-se no caminho. Aquiete-se, aquiete-se ainda mais. Simplesmente perceba essa quietude inerente a isto que você é verdadeiramente. Essa vasta, silenciosa, sempre imóvel consciência.
Perceba então como você se sente agora. Trazemos as palmas das mãos unidas à frente do peito. Reverência e gratidão aos grandes sábios e mestres do yoga de todos os tempos, estes que protegeram e ao mesmo tempo transmitiram adequadamente o yoga imortal, para que todos pudessem ser beneficiados igualmente. Assim, compreendendo-nos como uma unidade com tudo e com todos, que possamos agora ofertar os benefícios desta prática para todos os seres igualmente, que todos possam receber estes benefícios agora mesmo. Vamos entoar o mantra da paz tríplice, para que haja paz em mim, para que haja paz em ti e em todos os lugares. Inspiremos. Om Shanti Shanti Shanti. Om Namastê.